Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. É uma alegria ter vocês aqui no Canto de Cá. Oi, meus amigos, tudo bem? Estou muito feliz. Segundo episódio do nosso podcast e hoje, mais do que especial, nós temos uma convidada super especial hoje. Já vou passar a bola para ela se apresentar. Stephanie Borges. Oi, gente. Ai, nem acredito que eu tô no Canto de Cá. Muito feliz com o convite das meninas, de poder compartilhar um pouquinho do meu testemunho, da minha vida. A gente tem aqui um bate-papo super legal e tenho certeza que vocês vão amar acompanhar. Então, bora. Ai, gente, que alegria, que felicidade de estarmos juntas aqui. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse quem é Stephanie Borges, o que você trabalha, para alguém que te conhece, não te conhece, nunca ouviu falar, quem que é você? Certo, gente, eu sou uma blogueira cacheada. Não sei se vocês estão me achando interessante, mas assim, eu comecei na internet muitos anos atrás, 2015, eu comecei a compartilhar um pouco da minha história, do processo de transição capilar, né, no começo ali do movimento e tudo mais, e com isso eu falava muito da minha identidade, né, porque quando a gente fala de cabelo, né, de você se olhar no espelho, você se sentir bonita com a imagem que você vê, ou aprender a se reconhecer, se sentir bonita do jeito que você foi criada, do jeito que você nasceu para ser, foi um processo. Então, eu vivi esse processo da minha adolescência para a minha mocidade, compartilhando na internet esse meu processo de aceitação do meu cabelo, da minha beleza, da minha identidade. E esse processo me fez atrair muitas seguidoras justamente porque estava todo mundo ali vivendo essa redescoberta da beleza do cabelo crespo. Então, eu comecei ali em 2015, e aí de 2016 para frente ali se tornou minha profissão, porque eu estava terminando o ensino médio, nem sabia se eu ia fazer uma faculdade, o que eu iria fazer, e de repente eu entendi que o propósito de Deus para minha vida era realmente me comunicar com pessoas na internet. Foi muito legal, assim. Foi um processo muito difícil, não vou mentir, porque eu era uma menina extremamente tímida, envergonhada. Então, falar era muito difícil para mim. E é incrível como Deus coloca a gente onde a gente mais tem medo, onde a gente tem mais dificuldade, para a gente realmente se desenvolver naquele lugar. E foi uma cura a internet para mim, assim, literalmente. Meu trabalho foi uma cura. E muito rápido eu fui ganhando muitos seguidores ali, fui crescendo, tendo uma comunidade muito fiel. E foi muito, muito legal. Amiga, tá sendo muito especial ter você aqui, porque no começo do primeiro episódio, a gente falou muito a respeito dessa conexão da mesa de Jesus, dos propósitos de Deus, de conectar a gente ao corpo, à igreja. E assim, ter você aqui é muito especial porque a gente conhece a Stephanie fora das câmeras e a gente sabe da sua verdade. Então, assim, eu acredito que todo mundo aqui vai ter a oportunidade de conhecer você um pouquinho mais e estar mais conectado com você também. E é muito legal você ter aceitado estar aqui com a gente. É um prazer muito grande ter você aqui. A gente recebe muito de Jesus, assim, através da sua vida. E por esses dias você se colocou muito vulnerável, né? Para falar das suas experiências com Jesus, daquilo que Jesus tem feito. Aí, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, sobre esse último projeto que você lançou, onde você contou seu testemunho da sua vida. É muito bom, porque parece que tá expandindo, sabe? Realmente, assim, a mesa tá me fazendo ter essa confiança de ser mais vulnerável no meu trabalho também. Porque a gente tem essas trocas, né? Eu aprendo muito com as meninas, a gente sempre tem um momento, assim, de compartilhar. E ter esse momento aqui hoje, né? Compartilhando, falando com pessoas, amigas de Jesus que estão acompanhando, é muito especial, porque a gente sabe que a nossa vulnerabilidade pode acessar muitos corações e pode sarar muitas pessoas também, né? Então, é muito bom as trocas que a gente tem e poder sentar aqui e falar com tantas pessoas. E isso eu tenho feito nas minhas redes sociais, e era algo que eu trazia muito profissionalismo ali, apenas compartilhava as minhas dicas de beleza e atraía as marcas e compartilhava muitas coisas, até que o Senhor começou a me incomodar, né, ali como a gente fala, começou a pedir: traz mais, seja mais, derrama mais sobre a vida das pessoas, traz mais o seu lado pessoal, sabe, num lugar ali de intimidade comigo, como você vive o seu relacionamento com Deus. E eu comecei a abrir a minha boca, e foi algo muito poderoso, porque quando eu
era mais nova ali, eu recebi algumas palavras proféticas ao longo da minha caminhada profissional. E essas palavras proféticas falavam diretamente sobre a comunidade que o Senhor estava me dando, essa influência que o Senhor estava me dando, e que não era apenas para trabalho, não era apenas para receber, ter um retorno financeiro, mas ele falava realmente de eu influenciar pessoas levando a palavra de Deus. Às vezes não propriamente dita, não falando da Bíblia, mas falando de autoestima, curando ali, falando sobre o meu processo de cura, para que aquilo derramasse sobre a vida de outras mulheres, que elas fossem curadas também, entendendo a identidade delas. E eu tinha muita dificuldade justamente porque eu era muito insegura. E eu pensava assim, o que eu vou falar? Né? E a gente está sempre lidando com isso. A gente sempre pensa que a gente não é relevante, que a gente não tem nada para acrescentar. Quando, na verdade, o básico, como a gente estava falando aqui, o simples, ele pode ser algo muito grandioso para outra pessoa. E esse meu processo assim de aceitação foi muito poderoso ali no começo, quando eu comecei a compartilhar sobre isso e comecei a ganhar seguidoras, e depois de um tempo virou algo muito profissional. E aí eu recebi uma palavra profética ao longo desse período falando assim, que o Senhor ia me fazer abrir a boca e que eu ia começar a falar de uma forma natural sobre as minhas experiências com Ele. E eu sou uma pessoa, assim, que eu sou muito sensível. Eu vejo Jesus em tudo. Se a árvore balançou, olha, Jesus está falando comigo ali. O passarinho piou, olha, ele está cantando um louvor. Sabe assim? Eu vejo Jesus em tudo. Eu sou muito espirituosa. E às vezes as pessoas estão comigo, eu fico assim, será que eu sou chata? Acho que a pessoa vai pensar, essa menina é meio, né, fanática. Mas eu sou fanática por Jesus, gente. Eu sou assim. E aí eu falei, ai, meu Deus, eu quero muito realmente compartilhar, porque eu vivi muitas experiências. Eu acho que quando a gente está sensível, a gente tem uma ótica diferente para as coisas que a gente está vivendo, né? Para os processos que a gente está vivendo. Que às vezes a gente fica assim, focando só na dor. Ai, como tá doendo esse processo. Ai, como é difícil. Mas se a gente olha com um olhar espiritual, com um olhar sensível, a gente vê o quanto aquilo tem... É algo sobrenatural que está acontecendo sobre nós, sabe? O que o Senhor está fazendo ali. E nisso eu fui tendo muitas experiências com Deus e eu guardava no meu coração, sabe? Eu falava com pessoas, assim, com amigas íntimas, em mesas com as minhas amigas, mas não trazia isso para a internet. E quando eu recebi essa palavra, eu fiquei, como eu vou comunicar? Eu não sei nem introduzir, eu não consigo ser uma pessoa que liga a câmera e, meu Deus, Jesus falou comigo, e começa a se emocionar e chorar. Eu fico, não, essa não sou eu. Como eu vou fazer isso de uma forma que realmente eu vou me sentir à vontade, sabe? Que eu vou me sentir confortável. E aí foi quando eu vivi um processo muito profundo, que eu tive assim um insight. Eu tava treinando, né? Eu sou fitness, gente, eu sou multifaceta. E eu tava ali no meu momentinho fitness, e eu falei assim, Jesus, fala comigo. E eu adoro, tem gente que fica assim, meu Deus, como que pode, né? Ouvindo um louvorzão, treinando, o que tem no meu fone, né? Um louvorzão ali, e aí o Senhor começou a falar comigo, e eu comecei a escrever. E eu escrevendo ali tudo, assim, que eu passei nos últimos 4 anos da minha vida. E foi incrível, assim, como veio, assim, muitas coisas. E na hora eu falei, eu preciso falar com a Esther. Falei assim, cara, a Esther vai dirigir, vai me ajudar a fazer um vídeo, assim, incrível. E dentro daquele nervoso, eu ficava assim, ai, meu Deus, será que realmente eu não tô sendo vulnerável demais? Querendo fugir, gente, de fazer o que Deus pediu para fazer. E eu, será que eu não tô sendo vulnerável demais? O que é isso? Meu Deus, me ajuda. E aí eu falei com a Esther, com a Carol, elas foram até mim e juntas ali me veio uma paz muito grande, porque elas conversaram comigo e elas sentiram algo de Deus. E é muito bom a gente caminhar com pessoas, né? A gente caminhar com os amigos de Jesus, onde a gente recebe essas confirmações de que o que a gente está fazendo vem do coração de Deus. Porque elas estavam muito sensíveis àquilo, ao Senhor, e aquilo que eu estava compartilhando confirmou no coração delas que, tipo assim, cara, você precisa passar isso para as pessoas. E aquilo... e veio assim uma paz em mim de que, nossa, realmente eu preciso fazer isso. E a Esther dirigiu, a gente fez um conteúdo super legal, compartilhando ali o meu testemunho. E a partir desse testemunho, que foi
testemunho bem intenso ali, o Senhor começou a me trazer muitos insights a partir de uma obediência, né, de partilhar algo que não era tão íntimo, né, tipo assim, foi algo que eu fui curada ali com relação a finanças, né, que eu tinha eu estava sem perceber colocando a minha confiança sobre o dinheiro e não sobre o Senhor, e o Senhor me tratou, me levou para um ano assim de total dependência nele e começou a tirar muitas coisas para que eu não dependesse mais do dinheiro, como se ele tirasse o chão sobre os meus pés e eu estava vivendo em fé. Então eu compartilhei esse vídeo falando sobre como é depender do Senhor integralmente, sabe? Inteiramente, sem reserva, sem, tipo assim, nenhum apego mais a dinheiro, às coisas desse mundo, assim. Então, foi muito bom compartilhar aquilo. E depois disso, o Senhor começou a falar mais comigo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre paternidade. Vamos falar um pouquinho sobre a sua infância. E nisso, eu descobri que eu estava curada sobre a minha paternidade, assim, com relação ao meu pai terreno. Você tinha falado agora sobre essa questão do seu apoio, na confiança daquilo que você fazia. Teve um período da sua vida que você se sentiu improvável, né? E eu lembro que no primeiro episódio a gente está tentando pegar um gancho porque é um assunto muito importante para se falar. A gente deu início se sentindo muito improvável. Existem muitas pessoas fazendo coisas muito bem feitas, mas a gente sentiu que precisava fazer. A gente entendeu que isso era algo que Deus queria para nós e também para as outras pessoas. E a gente obedeceu. E eu lembro que você comentou sobre esse período da improbabilidade. Você poderia falar um pouquinho sobre essa fase, de como você começou? Porque às vezes as pessoas olham a Stephanie grande e se esquecem que ela teve um passado, uma história. Como que foi para você, assim, esse passo inicial até essa chegada agora? Como foi esse processo de construção, até mesmo essa questão da identidade, para você falar curada hoje de algo que lá atrás primeiro provavelmente machucou, esse processo de cura de você com Jesus? Menina! Ela não estava me detectora. Zoeira, minha amiga, põe na tela preta. Né? Amiga, muito bom. Arrasasse. Quando eu comecei na internet, foi muito uma condução, né, do Senhor, e eu tentava ocultar a minha dificuldade em ser comunicativa, em comunicar, porque na verdade não é, muitas vezes a gente acha que a gente não nasceu para aquilo. Eu não nasci para isso. Eu não tenho esse dom. Mas a gente está, na verdade, querendo fugir daquilo e nem querer desenvolver, sabe? Porque eu tenho até lido um livro que fala sobre os temperamentos, do quanto a gente, muitas vezes, firma naquilo. Meu temperamento é fleumático, eu não sou uma pessoa que se comunica, que fala. E não, você está se escondendo atrás daquela capa ali porque você não quer descobrir uma outra face sua, você não quer ser curada em algo que está te tornando fleumático, sabe? Que está te tornando uma pessoa tímida, envergonhada. Então, eu me escondi ali, tipo assim, comunicando o básico, tendo um roteiro sobre beleza, sem falar sobre a Stephanie que foi ferida, a Stephanie que foi maltratada, a Stephanie que não tinha apoio nem um cuidado do seu pai. Então, ali eu formei uma capa. E essa insegurança, né, essa dificuldade me fazia acreditar que eu não seria aceita se eu compartilhasse sobre as minhas vulnerabilidades, sobre as minhas dores. E aí, nesse lugar, eu me escondi ali porque eu achava que eu não era boa, eu achava que não era interessante a minha história, justamente porque eu tinha uma história difícil, uma história sofrida. Então, muitas vezes a gente pensa isso, né? A gente fala assim, a minha vida é tão difícil, tem tantas pessoas melhores do que eu, tem tantas pessoas que falariam melhor do que eu, como eu vou pautar isso aqui? E, na verdade, eu vou ser mais caçoada ainda. As pessoas podem tirar sarro da minha história, da minha vida, ou nem me dar credibilidade. E aí, durante todos esses anos fugindo disso, eu comecei a analisar o meu comportamento. E eu entendi que as minhas feridas me faziam acreditar que eu não tinha uma voz. E foi onde o Senhor me levou para um lugar onde a minha voz foi silenciada, né?
a minha madrasta, ela foi uma mulher muito dura comigo. Muitas vezes, quando eu ia procurar pelo meu pai, ela falava que eu não era bem-vinda, ela falava para eu me calar, para eu sair de perto. E aquilo foi me trazendo uma rejeição, um complexo de inferioridade, e eu pensava, no lugar que eu chegar, ninguém vai querer me ouvir, ninguém vai me achar importante aqui. E eu ia me anulando. Então, no meu trabalho, eu não queria falar sobre mim porque eu achava que que a minha história não era importante, que eu não tinha nada para acrescentar na vida de ninguém. Então, levaram muitos anos, imagina, em 2015 até 2025, para eu conseguir falar sobre a minha história na internet, falar sobre quem eu sou. Então, acumulei ali muitos seguidores, muitas pessoas que me acompanhavam pelo meu profissional, e eu tenho certeza que é pela pura graça e misericórdia do Senhor que aquelas pessoas estavam ali até hoje, porque elas seguiam uma pessoa que elas não conheciam, elas não sabiam a minha história. E aí eu comecei a compartilhar o meu testemunho, tendo a convicção de que hoje eu tenho uma voz do Senhor. O Senhor confia naquilo que eu carrego. O Senhor me deu algo grandioso e eu carrego algo grandioso. Então eu passei a ter convicção sobre o que o Senhor é em mim, o que Ele fez em mim e quem eu sou nele. Então, a partir do momento que a gente entende quem nós somos em Jesus e o que Ele nos criou para ser e que a nossa capacitação vem dele, a gente fala assim, cara, por que eu vou me esconder, sabe? Por que eu vou fugir de fazer algo que o Senhor quer que eu faça? Sabe, eu quero ser obediente ao Senhor. E para ser obediente ao Senhor, eu vou me desafiar, eu vou buscar ter a confiança em mim que Ele quer que eu tenha, para me desafiar, sabe, para sentar aqui, para falar com pessoas, mesmo achando que eu não tenho nada para acrescentar, porque não sou eu, é Jesus que vai acrescentar. Então, se Ele está aqui, Ele já torna todo esse ambiente interessante. Então, o poderoso é a gente olhar para Ele e falar assim, não, isso aqui é valioso, isso aqui é rico, isso aqui tem muito para jorrar, essa mesa aqui vai abastecer muita gente, sabe? É um melhor alimento, porque Jesus está aqui. Então, tendo essa ótica, a gente fala assim, cara, eu vou me mover, eu vou abrir sim a minha boca, eu vou falar sim, porque o Senhor vai acessar, sabe? É meio esse caminho, assim, realmente que eu fui tomando um encorajamento e comecei a ser vulnerável por Jesus. Então, acho que as pessoas, elas precisam realmente concentrar tudo em Jesus e falar assim, cara, eu quero obedecer ao Senhor. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual caminho o Senhor quer que eu tome? O que o Senhor quer que eu fale nesse lugar? E uma vez, eu tô falando muito, né? Não pode falar, é verdade. Uma vez, quando eu comecei a participar de uma igreja, que foi a igreja que realmente me fez entender o meu chamado, né? O meu chamado na internet, de influenciadora e tudo mais, porque até então eu ficava assim, meu Deus, será que é isso? Porque eu não sei me comunicar e eu tô aqui, será que eu tô empurrando com a barriga, assim, forçando algo? E não, lá eu entendi eu entendi realmente que era o meu chamado, porque eu fui muito afirmada e ativada naquele lugar, porque lá, aquela igreja era uma igreja muito profética. E... Peraí, deixa eu me lembrar o que eu ia falar, gente. Acho que você ia falar da revista, não é? Da profecia da revista. Não é? Não. Ai, tinha tanto sentido que eu ia falar, peraí. Jesus, me ajuda. Tinha muito sentido, peraí. Você falou que você foi muito ativada nesse lugar. Muito ativada lá. Peraí, gente. Peraí que vai voltar. Volta. Em nome de Jesus, volta. A mente da mãe, né? Tá muito bom? Você quer dar uma pausazinha só pra eu recordar aqui? Peraí, que eu tenho que voltar. Peraí. Aproveita aí. Tirar o pigarro da garganta. Lembrei. Pode tirar, então. Só não posso esquecer de novo. Quando puder, eu volto. Pode ir. E como é uma igreja muito profética, eu fiz amizades justamente com a galera da administração, que entregava as palavras proféticas para as pessoas. E eu, muito vergonhosa, né, falei assim, gente, que aqui nesse lugar agora que eu vou ter que perder a minha vergonha. Porque orar, né, eu queria orar no meu íntimo, e orar para orar pela vida das pessoas, né? A gente tem que se desafiar nesse nível lá. E aí eu fiz amizade com uma moça que ela era, assim, muito assim, ela flutuava em Jesus, assim, no meio profético, ela entregava palavras e profecias, porque ela tinha, assim, realmente o dom ali da revelação, né? Também não é uma coisa que você vai sair falando sem ter pelo menos uma base, né? Você tem que estar preparado para não sair falando coisas aleatórias. E ela era
uma mulher muito de Deus. Então, ela começou a me ativar nesse lugar. Então, eu saía com ela e ela ficava assim, Stephanie, aquela moça ali, ela precisa receber uma oração na fila do mercado. E aí ela falava assim, vai lá, quando chegar a sua vez de pagar a sua compra, você vai orar pela vida daquela mulher. E eu ficava assim, ai meu Deus, eu não quero. Só que na hora, ela ainda falava assim, você vai dizer não pro Senhor? Aquela mulher, às vezes, ela depende da sua oração para ela ter paz no coração dela. Às vezes ela não tá bem, ela vai dormir mais uma noite se sentindo mal se ela não receber sua oração. O dia dela amanhã não vai ser bom se ela não receber sua oração. Eu ficava assim, meu Deus, que poder eu tenho. Ela não é seu poder, não, é o Senhor em você. E aí chegava a minha vez, eu pensava, cara, como eu vou dizer um não pro Senhor? Ela me desafiou em Jesus, eu não posso falar que não para Jesus. E aí eu chegava lá e eu falava, não sou eu, é o Senhor em mim, morrendo de medo, desesperada, nervosa. E aí eu começava a falar, eu olhava assim para ela e falava, Jesus, me dá uma palavra para essa mulher, se o Senhor quer falar com ela, fala agora, porque eu preciso falar alguma coisa que realmente faça sentido. E ali eu comecei a entregar palavras proféticas para as pessoas, gente, na rua, do nada, assim, ó, vai lá, entrega para pessoa, para fulano. E o Senhor vinha e falava comigo, assim, eu fui muito ativada no profético naquele lugar. E ali naquele tempo, naquela estação da minha vida, eu comecei a fazer alguns cursos ali de profecia, participei de salas proféticas de algumas igrejas, participei de algumas salas proféticas de uma igreja, de uma amiga nossa daquela igreja que acabou abrindo a igreja dela, e aí eu fiz cura e libertação. Gente, a cura e libertação foi assim, um ponto marcante na minha vida com relação a perdão, a perdoar as pessoas que me feriram, o meu pai, a minha madrasta. Então, esse processo eu tinha que viver em Jesus, não tinha como eu começar a abrir a minha boca na internet se eu realmente não vivesse, se eu realmente não tivesse vivido uma intimidade com Jesus, ter sido curada nele, conhecer ele de verdade, né? Porque quando a gente caminha com Jesus, quando a gente tem intimidade, quando a gente conhece ele, a gente realmente passa a ter autoridade para falar, né? Sobre as coisas, para falar a respeito dele, para ministrar mesmo a palavra dele, de cura sobre outras pessoas, quando a gente é curado. Então, fazer o cura e libertação ali foi muito poderoso, foi crucial. E ali eu vivi muitos processos em Jesus onde eu realmente descobri que eu tinha sido curada nas minhas emoções. Porque é muito fácil a gente falar, eu tô curada, eu perdoei. Mas quando você dá de frente com a pessoa que foi um agressor para você, a pessoa que te fez um mal, ali você vai ter a certeza se a pessoa tá perdoada ou não. Porque vai de como você vai, como você vai reagir naquele encontro. Então, eu vivi esse momento e eu entendi que realmente falar hoje na internet é realmente estar vivendo um momento certo. Não, às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, é tarde. O Senhor está falando há muito tempo aqui para a gente iniciar o podcast. O Senhor está falando há muito tempo aqui para eu abrir o meu escritório de fotografia. O Senhor está falando há muito tempo aqui e eu que estou atrasando a obra do Senhor. E não, cara, não tem o tempo certo para todas as coisas. E a gente está pensando, ai, se eu abrir agora... Não, às vezes você vai atropelar o tempo de Deus, porque primeiro o Senhor vai te curar, primeiro o Senhor ele vai te tratar, para depois você estar capacitada para poder você conseguir manter algo que ele vai confiar para você. Então, foi muito isso assim que eu vivi. Eu entendi que esses 10 anos até eu abrir a minha boca, eu precisei ser curada, eu precisei ser tratada para eu ser relevante na vida de outras pessoas. Então, foi um processo muito poderoso e que, cara, glória a Deus por todas as coisas. Não é tarde. O tempo de Deus nunca vai ser tarde, é o tempo certo. Então, se você chegou no momento de viver o tempo de Deus, de começar a fazer as coisas, não fica assim, ai meu Deus, poderia ter começado tão antes. Não, querida, você devia ter começado exatamente agora. Então, vai lá e faz. Mas também não fique tardiando também as coisas, né? Fazendo roda, fazendo círculo, senão Deus vai escolher outra pessoa, né? Vamos exatamente, posicionar. E, cara, é muito louco, assim, porque até uma frase que você falou no testemunho que você postou, você falou assim, é muito... Você olha pra minha vida, é muito fácil. Você fala assim, nossa, que trajetória. Tipo assim, você conquistou isso. A gente olha pra vida das pessoas, a gente acha que foi muito fácil. Sim. A gente acha que foi um processo fácil, a gente não vê as guerras internas, né? E todo esse período, né, que você passou, começando a comunicação no YouTube, no Instagram, de todo esse espaço... Jesus te curou na sua identidade, na sua autoestima, né? Foi nesse lugar. E é engraçado a vida com Jesus que ele não deixa só uma parte, né? Ele fala assim, beleza, curei você aqui, você sabe quem você é aqui, você não vai fugir de mim nesse quesito, agora vamos pra outra.
E aí a gente vai para outro processo, a gente vai para outro lugar de cura, a gente passa por outros processos e é essa vida com Cristo. A gente vai passando processos para a gente se parecer mais com Ele, entender quem Ele é, entender quem a gente é nele. E é muito louco, porque a gente olha todo hoje, né? A gente abre o seu Instagram e fala, caramba, que coisa mais incrível e tal. E a gente não imagina realmente o quão ativada e quão curada você foi no Senhor, assim. Eu acho, isso que você falou do tempo é muito real, assim. Porque às vezes a gente se acha muito atrasada. Às vezes a gente olha, tipo, mano, fulano começou e fulano bombou e o testemunho tá rodando por aí. Só que às vezes é o período que Jesus está escondendo a gente nos últimos 45 segundos do segundo tempo, para que ele finalize a obra dentro da gente, para depois a gente realmente estar preparada e alinhada, e que a gente não fique orgulhosa, para que a gente não fique soberbo, mas que no momento certo ele vai realmente mostrar a gente, aparecer a gente. E é como você falou, não é a gente, nunca é a gente. E é muito bom a gente reconhecer isso. Eu acho que isso é uma das coisas que Jesus mais fixa no nosso coração, em todos os processos, assim, de deixar claro que sempre vai ser Ele, que tudo que a gente passar sempre vai ser Ele, que todos os processos que a gente vai viver sempre vai ser Ele. E você comentou, né, um pouquinho sobre que a partir disso, né, você deu o primeiro passo, Jesus colocou o chão e ele abriu uma pista de pouso aí, já que já gigante. E aí você comentou que você tá fazendo outros vídeos, né, e eu vi uma olhada sobre coisas que Jesus tem falado no seu coração. E você compartilhou um pouquinho, né, sobre a história do seu pai, da sua madrasta. E eu tenho certeza que muitas pessoas, infelizmente, passaram por isso, mas é uma realidade. E eu queria saber, nesse período, assim, tipo assim, como você se enxergava e se Jesus fazia parte de você nesse período, assim, de estranheza, assim, com seu pai, nessa relação. Eu queria que você contasse um pouquinho mais. O principal, assim, para eu realmente conseguir olhar para minha história foi trabalhar a minha identidade. Acho que quando a gente chega para Jesus, a primeira coisa que a gente tem que tratar é a nossa identidade nele. Porque a gente tem que deixar muitas coisas para trás, muitas práticas que a gente vai reconhecer e vai falar assim, não, isso aqui não, Jesus não quer, tá errado, não tá bom. E aí o Senhor vai lapidando a nossa identidade e ele vai mostrando quem nós somos, né? Que nós somos filhas amadas, que nós pertencemos a ele, que o que ele nos criou para ser. Então a gente vai vivendo ali esse processo de identificação com quem nós somos, que é a busca de todo ser humano, né? Todo mundo quer saber por que foi feito, o que ele, né? Qual vai ser o seu potencial e tudo mais. Então, quando eu vim para Jesus, eu cheguei toda quebrada, com muitas questões, insegura, com muitos problemas, e a primeira coisa que o Senhor começou a tratar em mim foi essa questão da identidade. E essa questão da identidade eu envolvia propriamente dita os meus pais, né? E a ausência do meu pai, ele me feriu de muitas formas pela forma como ele me tratou, porque o meu pai, ele não foi aquele pai que simplesmente abandonou, que não deu assistência para minha mãe e que sumiu, né? Porque a gente sabe que muitas mulheres, nós mulheres, a gente sente mais quando o pai ele separa da mãe ali, e nós mulheres e muitas pessoas passaram por isso, por um casamento falido, né? Vem de um casamento falido, de um pai que é ausente, tudo mais. E o meu pai, ele simplesmente me via na rua, ele me encontrava e ele fingia que não me conhecia. Ele atravessava a rua, ele não olhava para mim, ele mudava o número de telefone quando eu tentava ligar, e eu tinha muito apego ao meu pai. A separação da minha mãe foi quando eu tinha 7 anos de idade. Então, com 7 anos de idade, até os meus 7 anos, eu era grudadíssima nele. E quando separou, ele rompeu literalmente ali o relacionamento e eu não entendia, como uma criança. Então eu buscava por ele, tentava contato e eu não aceitava o fato dele não me querer. Eu ficava assim, como assim? E a rejeição ia entrando, porque ele não queria falar comigo. Então, até eu começar a entender que eu estava sendo rejeitada, que veio todos aqueles traumas em mim, eu fui crescendo e chegou um momento que eu tinha aversão a ele, né? Que chegou um momento que eu estava ali com a falta de perdão, né? Eu não tava, eu tinha mágoas, eu tinha um sentimento ruim sobre o meu pai, porque eu pensava, ele me odeia, então, tecnicamente, eu também odeio ele. E aí,
eu fiquei ali muito tempo perdida, tipo assim, cara, por que Deus? Por que eu tenho que ter essa história? Por que Deus que o meu pai tem que ser essa pessoa? Olha só, minha mãe é ausente. Aí a gente só vem pro lado negativo, a gente só vem com apontamentos, né? Tipo, olha que difícil a minha vida, olha, minha mãe é ausente, eu tô aqui largada, poderia estar sofrendo abuso, eu não tenho pessoas que cuidam, que me protejam, que me defendem, porque a gente precisa... os pais, eles têm essa função de proteção, né? A gente enxerga neles a proteção. E quando eles não são a proteção, a gente se sente abandonado. Então, eu tinha esse sentimento de abandono. E aí, quando eu vim para Jesus com essa figura, com esse olhar sobre o meu pai e sobre mim, totalmente perdida, o Senhor começou a me tratar e eu comecei a analisar o meu pai de uma outra forma. Né? Tipo assim, o meu pai também foi uma pessoa ferida, né? O meu pai, ele também tem uma história. Ele também tem as dificuldades e limitações. Justifica? Não justifica. Só que eu preciso entender que, assim como ele, eu também sou falha, eu também sou pecadora. E ali, a misericórdia de Deus que me alcançou tem que se estender de mim com as pessoas que me feriram também. O Senhor me perdoa porque eu faço tantas coisas ruins, porque eu não sou capaz de perdoar, sabe? E esse processo só foi possível quando eu entendi o amor de Jesus por mim. Porque o meu questionamento era, Jesus, por que eu tenho essa história? Por que meu pai fez isso, né? Fui aos pés de Jesus para isso. E ali o Jesus falou assim, mas eu sou o seu pai. Antes do seu pai, de você sair de dentro do seu pai, eu já te gerei em mim. Você já existia em mim, no meu coração. Então, você é minha filha antes de você ser filha do seu pai. Então, olha para mim, me enxerga como seu pai para você saber o que é ter um pai. E você vai entender o amor de um pai por uma filha, que é o que você não conhece ainda. Então, aprendendo e descobrindo o amor de Jesus por mim, foi quando eu consegui ser curada da ferida que meu pai terreno me causou e consegui perdoá-lo, né, nesse lugar também. E ali eu via Jesus em muitos momentos da minha vida. Foi o processo de cura e libertação, assim, que é muito profundo. Gente, sério, se você tem alguma ferida, algum trauma, alguma coisa que você tem tratado na terapia e que não tem resolvido, sério, busca uma cura e libertação. Vai no lugar certo, com pessoas realmente preparadas para isso. Porque a cura e libertação, ela é muito poderosa. É algo que, assim, a medicina não vai sanar. Sabe? Jesus sana, porque eu já passei por muito psicólogo, já fiz muitos processos, tudo que você pode imaginar eu já busquei. Mas em Jesus eu consegui ser curada mesmo nesse lugar. E aí na cura e libertação eu começava a ver Jesus nos momentos de maior dor que eu tive do meu pai. Nos momentos mais terríveis ali do meu pai espancando a minha mãe, eu via Jesus, tipo assim, Jesus se mostrando, eu estava aqui, eu estava ali, Jesus mostrando, ele cuidando e livrando a gente de um mal muito maior, sabe? E ali eu fui começando a ter um sentimento de gratidão comecei a ter um sentimento de gratidão tão grande, assim, de que, cara, Jesus, ele me ama, Jesus, ele me protegeu, ele me cuidou em tantos outros momentos. E então, para mim, assim, trocar o sentimento ali de questionamento, tipo assim, sim, o Senhor errou na minha história, né? O Senhor me fez viver uma história horrível. Então, às vezes, a gente fica ali meio que brigando com Jesus e falando que a nossa vida é horrível, quando a gente tem que olhar com uma outra ótica. Tipo assim, cara, eu preciso ser grata porque Jesus me manteve viva até aqui. Por quê? Porque existe um plano dele para minha vida. Porque ele me criou e ele tem algo preparado para o meu futuro. Se ele me manteve viva, porque ele me acha importante para estar nessa terra, para estar nesse mundo. Então, eu comecei a mudar a minha ótica para gratidão e ser grata. E eu sou uma pessoa assim que o tempo inteiro eu fico buscando ser grata, sabe? Por cada coisinha, por cada mínimo detalhe. E a gratidão, ela traz um senso muito positivo para nossa vida, todos os dias, sabe? Ao acordar, tipo assim, cara, eu só tenho que agradecer ao Senhor, sabe? Antes de pedir, eu agradeço. Antes de questionar, eu agradeço.
porque faz com que a gente tenha mais leveza nos processos difíceis. É claro que a gente vai sofrer, que a gente vai sentir dor, que o que fizeram de ruim pra gente vai doer. Não tem como, tipo, ai, tá me batendo, ai, eu sou grata, Jesus, porque eu tô apanhando, ai, que delícia. Não, gente, ai, que dor, ai, que ruim. Mas, ai, Senhor, me trata aqui nesse lugar. Se isso tá doendo, que o Senhor faça virar realmente um testemunho em mim, que o Senhor me faça forte a partir dessa dor, sabe? Que o Senhor me faça alguém que realmente leva a sua palavra, sabe? Através dos meus processos. Porque se a gente tiver essa ótica, a gente vai crescer no meio da dor. E é isso, a gente é apertado, a gente é esticado para que a gente amadureça, para que a gente seja realmente autoridade nesse lugar. Da onde a gente está sofrendo, de onde a gente teve algum trauma ali. Então, o processo de cura, ele vai acontecendo aos pouquinhos, né? Para mim, levou quase a minha vida inteira até aqui, né? Levou dos meus 7 anos até agora os meus 23 anos, que foi quando eu comecei a perceber que eu estava curada. Gente, eu falo sem chorar, sem me emocionar, sabe? Porque isso não me dói mais. É claro que se eu paro, analiso, assim, é claro que eu fico triste de falar assim, poxa, que difícil, que coisa ruim que eu vivi, mas eu não consigo nem chorar mais, porque existe uma cicatriz, existe a minha memória. Se eu estou aqui contando é porque eu não esqueci, eu sei tudo o que eu passei, mas hoje eu estou curada, a marca existe, mas não existe mais a dor, não existe mais a raiva, não existe mais o rancor, existe uma pessoa que está bem com isso, sabe? Que se eu ver o meu pai hoje, né, inclusive eu reencontrei com ele em 2020 e em 2021 eu conheci o meu esposo e eu me casei, então eu entendi que reencontrar o meu pai foi um processo de cura e confirmação do Senhor ali para que eu fosse liberada para viver família. No mundo espiritual, encontrar o meu pai, ouvir ele me pedir perdão, a esposa dele me pedir perdão, foi muito forte no espiritual para que eu conseguisse abrir o meu coração para um homem e confiar em um homem, que um homem me feriu. Então, confiar e casar com um homem foi, assim, um processo que se eu não tivesse encontrado meu pai, talvez eu estaria solteira até hoje, sabe? Então, quando eu vi o meu pai, eu não sentia raiva dele, muito pelo contrário. Ele era uma pessoa desconhecida para mim, mas quando eu encontrei com ele, diretamente eu me conectei com a Stephanie de 7 anos, mas num lugar, assim, de uma menina pura, de uma menina com o coração aberto, como quem corre para o pai e abraça. E eu abracei o meu pai, a gente teve uma troca ali. Dele também, né, nem me conhecia, tipo assim, nossa, você dirige, oh meu Deus, como você é alta, sabe, assim, tipo, ele não me conhecia mais, mas o laço, a ligação de sangue, ela estava ali, então foi muito bom. Eu descobri que eu estava curada nesse encontro e eu pude amar o meu pai e mostrar para ele que tá tudo bem, sabe? Que eu não vou condenar ele, que ele não precisa se sentir apontado, que ele não precisa sentir dor pelo que ele me causou mais, porque eu perdoei, ele tá liberado. Então, hoje eu não tenho mais contato com ele, porque ele mora longe, ele tem a vida dele lá. Meu pai, ele é uma pessoa muito fechada também, ele é muito na dele. Então, eu não tenho contato com ele tem outros filhos, ele tem outra vida, ele, de novo, já mudou de número de telefone, assim, então eu tô em paz quanto a ele, né? Infelizmente, ele é o meu genitor, sabe? E é isso, se ele me procurar, eu tô aberta, eu deixei claro para ele, ó, eu tô aqui, se você quiser me procurar, quiser falar comigo, eu tô aqui e tudo mais. Eu penso, às vezes, em mandar uma mensagem, procurá-lo, apresentar o meu filho para ele, mas não é algo que eu me sinto pressionada, tipo, eu tô fazendo algo errado, eu tô pecando porque eu não procuro meu pai. Não, o que eu tinha de fazer, eu já fiz, e eu tô vivendo agora a minha fase, a minha família, que é a minha prioridade, que é o meu esposo, o meu filho, e é isso. Você estava falando, até comentei com ela, né, que tem um texto que me marcou muito e você estava falando, ele vinha na minha cabeça. Realmente a palavra de Deus sendo muito assim esclarecida assim para mim nesse momento. Você foi reconciliada e a partir disso você recebeu o ministério de reconciliação. Então assim, essa cura de identidade é algo que não vai afetar seu filho, sabe? Tipo assim, você foi ferida, mas você não vai ferir
do mesmo jeito, ou se casar com uma pessoa que tenha vivido um padrão parecido. Na verdade, esse olhar puro de Jesus, de conseguir olhar para o seu pai, perdoar, faz com que você tenha um lar saudável, vivendo debaixo do amor de Jesus, para que o Ravi viva uma experiência totalmente diferente, guardado nesse ambiente de amor de Jesus, de perdão, entendendo que coisas difíceis podem acontecer sim, mas ele tem uma base, ele tem um lar firme, forte, e isso eu tenho certeza que é uma coisa que eu creio que em nome de Jesus ele vai poder testemunhar lá na frente. Eu cresci cercado de muito amor, e essa história de reconciliação é também uma maneira muito firme e clara de Jesus estabelecer a verdade do evangelho, porque a gente tende a criar um padrão de que muitas vezes a gente não pode sofrer, e muitas vezes quando a gente sofre a gente culpa Deus e a gente se coloca num lugar de cativeiro, e quando a gente percebe as palavras que a gente ouviu, elas não têm mais tanta eficácia na nossa vida, porque a gente acha que porque a gente é filho de Deus, a gente não pode passar certas dificuldades. Mas na verdade, justamente porque a gente é filho de Deus e a gente tem a presença de Deus nos nossos dias, é que a gente vai sobreviver o dia mal. Então, assim, sua história eu tenho certeza que vai ser um baita testemunho ainda maior, principalmente quando você começar a ver os frutos no Ravi, de um menino amoroso, de um menino, assim, acolhido, porque isso vai refletir nele, a gente já vê a criança especial que ele é. Então, assim, eu tava ouvindo essa história e eu falei, realmente, uma mulher reconciliada, que vai levar outras pessoas à reconciliação. Então, que Jesus sempre preserve seu coração nesse lugar de pureza, de conseguir olhar para o outro com o olhar de Jesus. E eu acredito que esse é um convite muito especial de Jesus para todos nós aqui. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir ou assistir esse podcast, mas eu sei que a mensagem do amor de Deus, ela é uma só, sabe? Deus, ele tem um plano para todos nós, não tem uma pessoa que seja melhor do que outra. Quando você estava contando o seu testemunho, e eu via muito essa sua vulnerabilidade de entender também, quando você encontrou Jesus, a ferida do seu pai. Então, assim, é um ciclo de pecado, mas um ciclo de Jesus resgatando o homem, Jesus salvando o homem e mostrando para o homem quem precisa ser salvo. Então, assim, Deus tem permitido que a gente passe muitas dores, receba curas e tenha ali só uma cicatriz para dizer que Ele é a resposta para curar todas as coisas. Não tem algo que o homem viva que ele não pode reconstruir, ele não possa refazer, e isso é o poder do amor de Deus, da misericórdia. A Bíblia fala, bondade e misericórdia me cercam, elas me seguem. Então, assim, eu só vinha esses textos, assim, da bondade e da misericórdia de Deus, de literalmente te colocar nesse lugar de voz para falar de uma voz maior que a sua. Tem a voz de Jesus ecoando no seu peito, isso é nítido, e eu sei que Jesus quer isso para a igreja dele. Pessoas que entendam que, sejam influentes ou não, sejam num alto nível de visibilidade, mas muitas vezes em lugares escondidos onde elas não podem nem pregar, Jesus está ecoando, sabe? No meio da nossa dor tem perdão precisando ser liberado, no meio da nossa ferida, sabe? Eu estava até comentando com o Matheus em casa, falei para ele, às vezes a gente não entende que para José se tornar governador, ele precisou ser traído pelos irmãos. Então, assim, existem dores que alavancam a gente para exatamente o lugar que Deus quer. Então, essas dores não paralisaram você por causa de Jesus. E Jesus levou você para um outro lugar, e eu creio que Ele vai levar para lugares ainda mais altos. Amém. E é o que eu espero que todo mundo que está aqui, assim, ouvindo, receba desse amor de Jesus e entenda que Deus é quem coloca as pessoas num alto lugar na medida que Ele precisa que a pessoa esteja. Então, assim, não se veja como algo pequeno. Não ache que o que você está vivendo, o que você está passando é insignificante, porque para o reino de Deus, semente é semente, ela vai frutificar. Então, que a gente saiba ter esse olhar de entender, Jesus, quem eu sou em você, sabe? Tipo, tira a trave dos meus olhos e me ensine a ver com a sua misericórdia, a ponto de a gente plantar coisas novas, porque
às vezes a nossa dor faz a gente plantar errado e a gente colhe frutos do que plantou errado. Estar com Deus não vai anular a colheita do plantio errado, mas a partir de Jesus a gente pode plantar diferente e ser consciente com relação às coisas novas que Jesus está propondo. E essa é uma mensagem muito clara para mim. Nós somos reconciliados para receber ministério de reconciliação e fazer parte de tudo que Jesus está fazendo. A gente é tão pequenininho, né? Comparado à grandeza de Deus, mas ser filhos de Deus coloca a gente nesse lugar de receber Ele aqui, de estar com Deus e ouvir a voz de Deus e receber amor e gerar amor, né? Acho que isso é muito importante. Sim. E, cara, eu achei muito interessante que você percebeu, né, que a partir do momento que você se encontrou com seu pai e liberou o perdão, no outro ano você já conheceu o Lucas, né, que é o seu marido. E eu queria ouvir de você, de como foi esse processo de conhecer ele, de, obviamente, você olhou muito pra dentro, né, pra reconhecer algumas coisas, e durante esse processo de conhecer, muitas coisas foram reveladas. E como você estava nesse período, tipo assim, quem que era Stephanie nesse período para iniciar esse algo novo, essa família que Jesus estava te dando? Nessa época eu já estava numa fase assim de convicção da minha profissão ali, que envolve o meu chamado, né, do meu trabalho com a internet. Eu já estava mais confiante nos conteúdos ali que eu estava trabalhando, eu já morava sozinha. Então, nessa área, eu já estava muito estruturada, sabe? Só que com relação à família, eu não estava com os meus olhos nisso. Eu só pensava, não, eu quero trabalhar e trabalhar loucamente. Eu trabalhava, gente, de noite, porque eu ocupava o meu tempo trabalhando para eu não ter tempo de pensar em outras coisas, de ficar sofrendo por algum motivo, por alguma coisa do meu passado. Então, era assim, era trabalhando, indo para a igreja, participando de conferência da igreja, participando de tudo que eu podia participar para estar preenchida ali naquele lugar. Só que o maior ministério do Senhor para a nossa vida é família. E o Senhor começou a me puxar para isso. E eu não sonhava em casamento, eu não me imaginava casando, eu nunca nem tinha me visualizado vestida de noiva. Então era algo que eu, tipo assim, abominava. Ai, não quero relacionamento. E eu tava num momento assim que eu pensei, não, é sabático. Esse meu ano de 2020 é sabático. Eu não vou me relacionar com ninguém e tudo mais. E aí volta para aquela coisa de que eu sou uma pessoa que eu busco ver Jesus em tudo. E aí eu estava indo para um retiro que falava sobre sexualidade, sobre casamento, vida conjugal, que era um encontro de solteiros. E aí eu fui nesse encontro e a palavra assim foi muito pontual sobre isso, assim, sobre a gente abrir o coração para o maior ministério do Senhor, que é família, que é constituir família, casar, ter filhos, tudo mais. E ali eu recebi uma palavra profética. Um pouquinho antes de chegar no retiro, eu estava conversando com uma amiga, e aí o sonho da vida dela era casar, ela queria muito viver esse momento, então ela tinha várias pastas no Pinterest de noiva, de várias coisas, e ela começou a me mostrar ali, e eu assim, gente, mas que isso? Eu não sabia que as pessoas eram assim, né? Vestido de noiva, ai, não tem nem o varão ainda, amada, mas ela tinha já o sonho do casamento. E ela me mostrando aquilo, e eu assim, gente, que patético, assim, julgando loucamente a garota. E aí ela falou assim, você nunca pensou em casar? Eu falei, não. Nunca me visualizei casando. É claro que, né, a gente tem esse desejo de, né, ter um parceiro, alguma coisa, mas eu nunca me visualizei no meu momento do casamento. E aí ela falou assim, é muito importante você pensar, me fala aí, como que você se imagina vestida de noiva? E ali eu compartilhei com ela que eu era muito básica, que eu gostava de uma coisa neutra, de uma florzinha no cabelo, uma coisa no meio do mato, assim. E aí chegou nesse retiro, a gente estava lá num momento de adoração, eu estava isolada num cantinho, e uma mulher veio até mim e sentou na minha frente. Eu não tinha visto essa mulher, depois eu não vi mais ela lá, também era muito grande o retiro. E aí ela sentou na minha frente e ela pegou na minha mão, eu estava de cabeça baixada, e aí ela começou a falar comigo, assim, uma voz bem, bem doce, assim, muito simpática, e ela falou assim, olha, eu estava ali adorando e eu olhei para você e eu visualizei você vestida de noiva, e nisso eu tive uma visão de você.
e eu te via com um vestido tão simplinho. Eu falei, não, essa mulher estava sentada no banco de trás, eu tenho certeza, ou no banco da frente do ônibus, porque eu estava bem simplinho, seu vestido assim de noiva, bem fluido, com uma coroinha de flores no cabelo. E eu só percebi que você estava casando porque eu vi o noivo, que era um campo assim verde, tinha quase ninguém, você estava descalço, uma coisa simples. E ali eu falei, cara, eu falei isso pra menina. E ela falou assim, eu acho que muitas vezes você duvida de que o Senhor sonha família pra você, mas Ele tem um projeto de família pra sua vida. Você vai casar, você vai ter filhos. Ela começou a liberar uma palavra profética sobre mim. E essa amiga que tava no ônibus, ela tava do lado e ela ficava assim, Jesus tá aqui, Jesus tá aqui, gente. Ela ficava horrorizada, assim, sabe, assim, num lugar positivo. Mais assim, empolgado que você. muito. E eu aqui, assim, gente, mas eu cética, né? Ela tava no banco de trás, ela tava no banco da frente. E aí aí durante ali o evento, um rapaz também, um pouquinho depois, eu tava de joelhos ali, um momento do louvor, um outro dia já desse retiro, um rapaz tava liberando palavra profética sobre as pessoas e ele chegou assim perto de mim, ele falou assim, você pensa que seu marido ele vai enjoar de você? E é uma coisa que eu pensava, né? Porque eu vivi um divórcio, né? Minha mãe divorciada, então eu pensava, eu vou casar, vai que meu marido não vai me querer mais em algum momento, vai querer separar, não quero viver uma separação. E ali ele também liberou algo que no meu coração era muito latente. Ele falou, olha, você pensa que seu marido vai enjoar de você, mas você vai ser muito amada pelo seu marido. O seu marido ele vai te amar muito profundamente, justamente como Cristo amou a igreja. Ele vai ser um cara de Deus. E aí começou a declarar assim, eu falei, cara, cadê esse homem, né? Já recebi a palavra do casamento, cadê esse homem? E aí outra pessoa falou assim, e vai ser rápido, viu? O Senhor as coisas na sua vida vai acontecer assim, muito acelerada. E aí eu saí daquele retiro assim, eu falei assim, mês que vem eu caso, então. Jesus vai fazer acontecer. Passou, né, 2020 inteiro ali, reencontrei o meu pai. Em 2021, eu conheci o Lucas de uma forma assim, ele me viu e ele se apaixonou por mim, platônico. Como é que fala que a pessoa se apaixona online? Nem me viu pessoalmente e se apaixonou ali. E aí ficou assim, eu falei, vixe, não vou dar bola para esse homem. Mas aí passou-se 8 meses, a gente conversava online, assim, eu não dava atenção pro bichinho, mas aí chegou ali no final do ano, eu falei assim, eu vou encontrar com esse cara, ele tá insistindo, alguma coisa tem, mas eu não tinha absolutamente interesse nenhum. E aí, quando eu fui me encontrar com ele, ele morava em outra cidade, eu tinha uma amiga que morava na cidade dele, fui até lá, e quando eu cheguei lá no aeroporto, eu estava assim, Senhor, se o Senhor não tiver nada com isso, o Senhor já me revela na hora, me dá as palavras certas para eu não frustrar esse homem, entendeu? Para eu ser honesta com ele, liberar ele e fazer uma amizade ali. Então, seja bem claro comigo, porque eu, de verdade, Senhor Jesus, eu já estou querendo dispensar ele, porque eu não sinto nada por esse cara. Na hora que pousou lá, e ele já brilhava os olhos, né, bichinho, gaguejava. Levou aliança, né? Tudo bom, bom dia. Prazer, meu nome. Aí eu falei, Jesus, graças a Deus a gente tá na pandemia, vou ficar de máscara, vai que esse homem, né, que queira avançar o sinal, e eu tô de máscara na cara. Aí fui, cumprimentei ele, só que eu estava muito segura de mim. E quando eu vi o homem, eu me desconjuntei, gente. Eu fiquei com borboletas no estômago. Eu falei, que isso? Não era isso que eu planejei. Eu estava tão ótima, tão segura. E eu estava toda sem graça e ele estava ótimo, simpático e bem seguro de si. Eu falei, Jesus, o Senhor me pegou agora. Fala ele, varão, Deus. E aí a gente começou a conversar. Foram 5 dias que eu passei na cidade dele. E foi 5 dias que eu já saí noiva. Tô brincando, gente, tô brincando. Mas assim, comecei a conversar num dia. No primeiro dia eu contei um pouquinho sobre o que eu tinha vivido com meu pai. Já estava, né, sendo vulnerável demais com a pessoa. No segundo dia, ele me contou um sonho. Aí esse sonho, cheguei no aeroporto, desci lá, falei com Jesus. Falei, Jesus, tá, beleza, se não for... Tá, quando eu vi ele, já fiquei desconjuntada, já foi um sinal e Jesus já estava rebuliçando tudo ali. Aí eu peguei e falei assim, tá, Jesus, agora eu estou me sentindo diferente. Mas se não for ele, me mostra, Senhor, me mostre que não é. Mas se for ele, me prova, assim, vem na minha frente e fala, porque eu quero ter certeza, porque eu não quero namorar e não casar, sabe? Eu não vou entrar num relacionamento para ficar de bobeira. Não, se eu entrar, vai ser para casar, então o Senhor me dê certeza que ele é o homem, que o casamento é um negócio muito sério. E aí eu começava, todo momento ali que eu conversava com ele, eu ficava nessa oração, Jesus, se é ele, Senhor, me mostre de algum jeito, por favor. Aí deu outro dia, a gente estava tendo uma conversa assim, pontual assim, sobre Jesus, sobre a nossa vida em Deus. E ele, filho de pastor,
ele foi o filho que mais deu trabalho pro meu sogro. Foi um cara desviado, causou muito na vida. E eu aqui, Jesus, eu também. Não sou filha de pastor, eu vivi todo um processo difícil para ter um bofe, o mais errado da família. Que isso, Jesus? Mas tá bom ali. E ele estava se reconciliando em Jesus através de mim. Olha que legal. E olha né, a responsabilidade que o senhor estava jogando nas minhas costas. E eu cheia de problema. Aí eu aqui conversando com ele, falando muito sobre Jesus e tudo mais com ele. E aí ele pegou e falou assim, olha, não ia te contar não, mas acho que o senhor está me falando para contar. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei, vixe, meu Deus, o que foi? Aí ele falou, então, eu tive um sonho com você. Isso já era dezembro de 2020. A gente conversou 2020 inteiro. Então, no meio de 2020, ali em maio, ele teve um sonho comigo. E esse sonho, gente, loucamente, ele sonhou que a gente se casava. E ele sempre sonhou em casar na praia, porque o meu esposo, ele cresceu na praia, ele é um moleque de praia. Ele era um moleque, né? Agora ele é um homem. De praia. E aí ele falou assim, eu sempre sonhei em casar na praia, era o meu sonho da minha vida, casar na praia. Só que nesse sonho, eu me casava com você num campo. E você estava com um vestidinho bem simples, gente. Um vestidinho bem simples, branco, pé no chão, com uma coroinha de flores no cabelo, poucas pessoas. Na hora eu falei, Jesus! Aí eu fiquei, não, calma aí, Jesus, como assim? Gente, inacreditável. Se tivesse gravado, juro pra vocês, eu nunca tinha vivido uma experiência tão louca em Jesus como essa. E ele descreveu ali o mesmo sonho, a mesma fala que eu tive com a minha amiga, a mesma palavra profética da mulher, e ele teve um sonho com isso, sendo que não era o sonho da vida dele casar na praia, ele sonhou comigo casando no campo. Então, foi a confirmação ali de que era ele a pessoa, sabe? De que o Jesus estava naquilo. E aí eu relaxei, eu falei, não, realmente. E estava tudo muito rápido, né? Eu recebi a palavra profética em 2019, 2020, eu já estava encontrando com um homem e já dali para 2021 eu casei. Então, sério, quando é algo assim, tudo que eu vou fazer na minha vida, coisas mais simples, mais básicas, das coisas maiores, eu sempre falo, Jesus, me fala, sabe? Me fala de alguma forma se realmente eu estou no caminho certo. Me dá um sinal claro. Eu sempre faço essa oração. E Jesus, ele vai falar, sabe? Porque a última coisa que o Senhor quer é que a gente vá para o caminho errado. Sim. A última coisa que o Senhor quer é que a gente quebre a cara. Ele quer realmente que a gente cumpra o propósito que ele tem para a nossa vida. Então, fazer essa oração e pedir para ele ser claro, ele vai dar uma resposta para a gente. Seja da gente não sentir paz, seja, né, porque a paz ela é a certeza de todas as coisas. Então, eu já senti paz com a presença do Lucas. E, ao longo dos dias, o Senhor foi me mostrando o valor, o coração dele, e depois o Senhor confirmou, através do sonho, com uma palavra profética, algo que não teria como, sabe? A certeza ali. Então, pedir para o Senhor... Isso é viver algo sobrenatural, cara. Eu falo assim, Jesus, obrigada, porque eu vivi algo sobrenatural no meu casamento, sabe? De ter a confirmação mesmo de que aquela era a pessoa, de que era realmente ele que eu deveria confiar o meu coração. E ai, gente, é tão bom falar assim, eu fico muito feliz. Não quero me emocionar, calma. Mas eu me sinto muito amada pelo meu esposo, sabe? E eu tive um pai que não me amava, um pai que não falava que me amava. Há muitos anos eu não tinha presença ali. Eu tenho um irmão, homem, e o meu irmão é uma pessoa completamente fria. Ele é mais seco, ele é mais na dele. Então, eu sempre fui muito sentimental, muito amorosa ali. E poucas vezes eu ouvia de uma figura masculina que eu era amada. Então, quando eu me casei e ao longo ali do processo do namoro, noivado e casamento, eu fui confirmando, tipo assim, realmente tinha que ser ele a pessoa, né? O Senhor, ele sabe nos mínimos detalhes o que a gente precisa, do mais simples do nosso dia, sabe? Das coisas mais básicas do nosso dia. E o meu esposo, ele é um cara que ele demonstra amor por mim, assim... de uma forma tão profunda que é surreal, gente, assim, é incrível, assim, a forma como ele cuida de mim, como ele me faz esquecer que um dia eu já me senti não amada, eu já me senti insegura e uma pessoa insignificante. Com ele, eu sinto realmente o amor de Jesus por mim, e é muito bom viver família, e eu sou um milagre disso, porque eu nunca imaginei que eu ia sentar na mesa e eu ia ver o meu filho chamar a palavra pai,
sabe? Porque na minha casa não existia essa palavra. E dentro da minha casa, hoje existe. O meu filho tem um pai o tempo inteiro ali presente, apaixonado por ele, que brinca com ele, que ama ele, de uma forma que eu não fui amada e que isso transborda em mim. Então, Jesus é muito bom e eu sou muito feliz com a minha família. Ai, que incrível! Gente, segurando. Certeza que você está chorando. Gente, não, pode chorar, a gente deixa, tá? A gente Glória deixa. a Deus. Mas, cara, é incrível ver e tem algumas coisas que eu... Ai, que vem assim... E é engraçado, né? Que a gente vive com Jesus e a gente acha que algumas partes da nossa vida Jesus não vai falar. A gente, principalmente nesse quesito de relacionamento, que é algo muito importante, muito sério, que é viver ao lado de uma pessoa pro resto da sua vida, a gente acha que não. Tá, Jesus não vai me confirmar, Jesus não vai falar, Jesus não vai me direcionar. Mas, cara, é louco. Eu falei isso pra uma pessoa, não lembro quem. Mas, cara, Jesus reina e dirige toda a nossa vida. Por que ele não vai falar em relação a isso, sendo que é algo tão importante e tão crucial? E é tão incrível ver que realmente você foi meio improvável. Então, se você se agarrasse a toda a sua história de vida como se isso fosse um padrão e como se nada mudasse a partir disso, você não viveria a sua família hoje. Então, cara, se você não se permitisse também estar vulnerável nesse lugar de Jesus, tá aqui a minha ferida. Porque às vezes a gente quer ser curado, mas a gente não reconhece a cura. A gente não reconhece que a gente precisa abrir nosso coração e falar, Jesus, tá aqui, sabe? Aí a gente não vive, a gente não constrói esse testemunho. Então, muitas vezes a gente realmente olha a nossa realidade e fala, não, Jesus não pode fazer, Jesus não vai mudar, Jesus, é impossível isso que eu tô vivendo. Mas, cara, é um testemunho, se a gente se abrir realmente de todo o nosso coração para Jesus, mostrar aquele lugar difícil que só Ele sabe, cara, a gente pode realmente viver um testemunho e contar e realmente viver, sabe? Experimentar, não só para as pessoas, mas para a gente também, sabe? A gente vive coisas, a gente precisa viver coisas com Jesus, porque não é só abrir a boca e falar, né? Mas outra coisa que eu achei tão incrível durante isso que você estava contando é o quanto que você escutou a voz de Deus. E o quanto que durante todo esse processo da sua vida, a voz do Senhor foi muito presente. E assim, eu tenho muito contato com adolescentes e é uma pergunta muito rotineira, assim, tipo assim, cara, como que eu sei que é Deus que tá falando? Tipo assim, como que eu sei que é isso e como que eu sei que é aquilo, sabe? Eu sei que para adolescentes existe muitos sentimentos e hormônios e tal, e às vezes a gente acha que é e não é. Então, por isso que a gente sempre precisa permanecer na palavra de Deus, isso é crucial e irrevogável. Mas durante todo esse processo de você conhecer a voz do Senhor e saber como Ele fala com você. Porque do jeito que Ele fala com você, Ele não fala comigo. E do jeito que Ele fala comigo, não fala com a Carol. Então, de realmente reconhecimento, assim, sabe? Como foi pra você? Tipo, você teve alguma dificuldade de ouvir a voz do Senhor? Foi um processo que, se você já parou pra pensar nisso, tipo assim, cara, é Deus falando, será? Teve alguma coisa, assim, em relação a isso? É muito básico mesmo esse questionamento, né? Tipo assim, cara, Deus existe mesmo, eu quero que Ele fale comigo. A gente fica assim, meu Deus, e como realmente é ouvir a voz dele? Eu comecei a fazer muito esse exercício, assim, de anular tentar anular os meus pensamentos para entender que isso não é um pensamento, é o Espírito Santo falando. Então, numa forma prática, assim, quando eu estou orando ou quando eu estou passando por algum processo que eu tenho que tomar decisões, que é justamente isso, assim, todas as decisões difíceis, a gente tem muito medo. A gente tem muito medo de dar um passo, né? E de saber que, tipo assim, e se eu fizer a escolha errada? Então, nesses momentos de decisão, foi quando eu mais comecei a ter confirmação de que não era eu, de que era a voz do Senhor. Principalmente num não, sabe? Porque o não, a gente não quer aceitar o não. E aí a gente vai falar assim, não, esse não é Jesus, sou eu que estou falando que não, porque eu estou com medo. Mas não, é Jesus que está falando, não, minha filha, não. E até tem uma situação que eu vivi, que foi onde eu tive certeza, assim, que Jesus falou comigo e eu fiz o contrário. Eu tinha uma dificuldade com parentela, sentia essas coisas, e aí uma tia minha, ela me deu um óculos,
Nessa época eu já trabalhava e é para vocês verem como a ausência dos pais, eles colocam a gente em situações. Eu era uma menina de 16 anos, eu estava ali trabalhando, estava na minha fase de trabalhar como jovem aprendiz, e como a minha mãe era muito ocupada e ela não tinha esse senso de proteção, porque eu também já não tinha do meu pai, minha mãe era muito ocupada, então qualquer pessoa falava qualquer coisa para mim, para o meu irmão, dos nossos parentes, e tratava a gente mal porque sabia que a minha mãe não ia lá reivindicar, sabe? Então, a gente passou por muitas situações onde a gente sabia que a gente ia ter que abaixar a cabeça, ser humilhado, porque a gente não ia ter uma mãe que ia chegar e ia falar, olha, você não tem que falar assim com meu filho, eu sou a responsável por ele e eu corrijo. Então, ali, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter um pouquinho de autonomia, eu pensei, não, eu sou adulta. Mas não, gente, eu tinha 16 anos ainda. Então, essa minha tia, ela me deu um óculos e ela se arrependeu de ter me dado esse óculos. E aí, ela me deu toda simpática, legal, comecei a trabalhar usando esse óculos de sol. E aí, do nada, assim, ela foi me mandou uma mensagem e falou assim, olha só, você entendeu errado, eu não te dei o óculos, você tem que vir aqui me devolver, com muita grosseria. E aí, eu fui passando a semana, eu não tinha tempo de ir lá devolver ela, e todos os dias ela me cobrava, e eu já tinha até parado de usar o óculos, porque eu falei, vou deixar aqui para não quebrar e vou devolver. Só que aquilo me trouxe uma ira dentro de mim pela forma grosseira que ela estava falando comigo. E aí eu fiquei assim, cara, ela me deu, todo mundo viu que ela me deu. Tipo, ela me deu na frente de um monte de gente. E agora ela tá falando que eu tô mentindo, que eu ouvi errado. E não, ela me deu. E aí me gerou um senso de justiça, né? Aquela coisa, tipo assim, não, eu vou ter que ir lá devolver para ela e falar para ela umas verdades. E aí, nisso, eu cheguei no meu trabalho revoltada de tanto áudio grosseiro que ela tinha me mandado. E aí eu falei assim, não, eu vou descer lá. E eu vou falar e eu vou fazer acontecer. E eu saí da minha casa e eu fui descendo, assim, com muita raiva no meu coração. E eu descendo o trajeto inteiro. E quando eu chegava para virar a rua dessa minha tia, se eu descesse direto, eu voltava para minha casa. Eu fazia a volta. Que daí descia uma outra rua e voltava para minha casa. E quando eu estava chegando lá, eu ouvi audivelmente uma voz falando assim, vai direto, você precisa ir para casa. E aí, mas eu estava muito certa de que eu tinha que ir lá. Eu não podia deixar de ir devolver o óculos. Mas da forma que eu estava, não era para eu ir devolver naquela hora. E eu ouvi audivelmente, vai embora para casa. E o que eu fiz? Desobedeci. Eu entrei naquela rua. No que eu entrei naquela rua, que eu subi com a fúria que eu estava, eu fui completamente... Eu saí do meu lugar de razão, porque eu me tornei a pessoa arrogante. Eu peguei, entreguei o óculos para ela, com autoritarismo, e eu desrespeitei ela. Eu falei assim, olha, você me deu e você está me pedindo de volta, você me incomodou a semana inteira, então toma aqui, isso aqui que não presta para nada. Eu fui super grosseira. Nisso, gente, vocês não têm noção, a confusão que virou. E era a confusão que Jesus queria me livrar, um trauma que o Senhor queria me livrar de passar. Porque veio à tona tudo que Satanás gosta, de cutucar na nossa ferida. Onde estava ali a minha rejeição, onde estava ali a minha insignificância, voltou tudo à tona, porque ela começou a me expulsar da casa dela. Ela começou a berrar comigo, falar que eu não era importante ali. Você não é ninguém aqui, sai da minha casa. E começou a me enxotar da casa dela. E ali, todas as pessoas que ouviram que ela me deu o óculos, ninguém me defendeu. Ninguém. Tipo assim, estava todo mundo nem aí para mim. Então, a seta de Satanás foi toda na minha mente. Tipo assim, nossa, realmente, ela está afirmando o que Satanás sempre falou que eu era. Irrelevante, zero importante, que eu não tinha voz, que eu não era protegida, que eu não era amada, que eu não era alguém... Como é que fala? Bem-vinda. Então, assim, ela afirmou tudo que Satanás vinha trabalhando na minha mente. E eu saí de lá arrebentada. Então, nesse dia, eu entendi como o Espírito Santo fala comigo. O Espírito Santo fala muitas vezes fala com a gente algo que a gente não quer fazer. E que a gente está prestes a fazer, e o Espírito Santo fala assim, não é para você fazer isso. Não é agora, não é assim, não é desse jeito. E aí a gente não quer aceitar. Fala assim, não, isso aqui é um pensamento tosco. Mas aí, quando você vê tudo dando errado, a consequência da sua desobediência, do que o Espírito Santo te conduziu a não fazer, você vê que, tipo assim, cara, era o Senhor falando comigo. Porque se eu tivesse escutado, se eu tivesse voltado para casa, nada disso teria acontecido e eu não estaria me sentindo tão mal como eu estou agora. Então, é assim, todas as vezes que eu vou tomar alguma decisão, que eu vou fazer alguma coisa, eu silencio todas as vozes e eu fico assim, Senhor, se
o Senhor quer que eu tome esse caminho? Fala comigo, Jesus. E aí eu começo a orar. E aí, através de uma sensação de paz, através de um louvor, eu sempre busco fazer um momento de soaking ali, colocar um som, um louvor, às vezes em inglês ali, e eu me concentro totalmente na presença do Espírito Santo. E eu me calo. Tipo assim, eu calo a minha boca e eu só falo assim, Jesus, fala comigo. E ali eu vou buscando o Senhor, vou buscando a presença dele, e ali eu vou tendo algumas palavras que eu jamais pensaria sobre mim, e eu vou ouvindo o Senhor falando para mim. Você é amada, você é capaz, você é forte. Olha só, e vai vindo lembranças de coisa que não estava fresco para você. E isso é o Senhor falando, tipo assim, cara, quando que eu ia me recordar disso? Eu nem me lembrava que eu vivi isso. O Senhor vai lembrar. Lembra aquele dia que você fez tal coisa? Fico, caraca, que forte, realmente, olha isso. Então, é o Espírito Santo falando com a gente ali. Então, assim, dessa forma, assim, eu ouço o Espírito Santo e quando eu questiono, tipo assim, eu falo para o Senhor, Senhor, me dá uma resposta. Senhor, como eu fiz sobre o meu relacionamento, Senhor, se for para eu fazer isso, Senhor, me fala, me mostre de uma forma prática. E o Senhor usa algo que era improvável, que, tipo assim, não tinha como a pessoa saber, e o Senhor traz ali e ele me comprova, tipo assim, eu tô aqui, eu tô nisso. Tipo assim, não tinha como não ser Jesus. Então, é muito bom, assim. Uma vez também eu tinha tido, antes do Lucas, um namoro rápido, e esse namoro era totalmente errado, assim, com relação a pessoa, ela não ser uma pessoa que conhecia Jesus de fato, ela não se aprofundava em Jesus, e a pessoa morava em outro país, então a gente não tinha como se encontrar, não tinha a mesma cultura, então isso é muito difícil, porque não estava disposto em Jesus e não tinha a mesma cultura, batia muito cabeça, e a gente não tinha conexão em nada, gente. Tipo assim, a forma que ele levava a vida dele, a forma como eu levava a minha vida, era completamente diferente. E ele não tinha nem o perfil de pessoa que eu tinha atração, sabe? Assim, e me imaginaria tendo um relacionamento. E aí eu ficava muito incomodada. Todas as vezes que eu conversava com ele, eu tinha um sentimento, eu ficava pesada, sabe? Eu ficava me sentindo mal, cansada, eu via um cansaço sobre mim, assim. E eu não queria aceitar, porque estava bom, estava alimentando a minha alma ali, estava me fazendo sentir suprida e ocupada, sabe? Emocionalmente ali. E aí eu não queria aceitar que não era de Deus aquele relacionamento. E ali eu fui aceitando aquele peso sobre as minhas costas, até que chegou um dia que eu estava tomando banho e até tinha apagado a luz, assim, eu estava num momento ali, eu comecei a orar, eu estava tomando banho e eu falei assim, Senhor, o Senhor quer falar alguma coisa para mim? O Senhor tá me dando algum sinal e eu não estou vendo? E aí o Senhor falou assim, você precisa acabar com esse relacionamento. Esse relacionamento está te levando para longe de mim. Qual foi a última vez que você parou para fazer o seu devocional? E aí eu percebi que aquele relacionamento estava tomando o meu lugar do meu devocional, tipo, o lugar de Jesus na minha vida. E aí o Senhor começou a falar, tipo assim, cara, eu tô ausente da sua vida. Você não está percebendo que você está me afastando de você? E aí, naquele momento do banho, eu entendi que era o Senhor falando, você precisa acabar com esse relacionamento. E aí ele foi mostrando para mim tudo o que estava errado naquele relacionamento, que eu não estava enxergando. Então, eu convidei ele, né? A gente tem que convidar o Senhor primeiro. Falar assim, Senhor, fala comigo. O Senhor quer falar alguma coisa para mim? E aí a gente também tem que entender que ele vai falar. E quando ele falar, a gente vai ter que estar preparado, porque às vezes é chinelada, entendeu? E aí é assim. E aí eu fui, e foi muito legal que eu tive esse insight ali, só que eu estava envolvida emocionalmente, meio que envolvida de uma forma, sabe quando você fica meio cega, né? A pessoa fica cega, gente, é uma loucura. E aí essa amiga minha profética me ligou e falou assim, Stephanie, eu sonhei com você, e eu sonhei que esse relacionamento que você ele estava te levando para um lugar escuro e você não estava enxergando nada. Você está com a sua visão tapada, você tem que sair desse relacionamento. Falei, meu Deus, eu tava tomando banho, o Senhor falou comigo, vou terminar esse relacionamento agora. Aí já liguei pra pessoa, já cancelei aquele relacionamento. Então, assim, tipo assim, cara, eu quero obedecer Jesus a todo custo, e no momento que ele fala, eu já tomo a decisão. Não fica entardecendo, faz na hora. O Senhor falou, vai lá e faz. E esteja realmente atenta às direções que ele está te dando, ao que ele está te pedindo, e obedeça, sabe? Entenda que muitas vezes vai ser algo que você não quer, que está te fazendo ficar confortável, que está te fazendo um bem fake ali, mas que o Senhor te chamou para algo muito maior. E aí é assim que eu
busco ouvir e tenho escutado a voz do meu Senhor Jesus. Amiga, você estava falando sobre a voz do Senhor e é muito legal, porque a gente que tem, assim, graças a Deus, acesso a esse lugar de ouvir a voz de Deus, às vezes é difícil explicar, porque às vezes é um sonho, é uma intuição que não é só uma coincidência, é algo do tipo. E muitas vezes a gente fica, vou falar, eu vim de uma igreja onde eu fui muito ferida, assim, nessa área profética, exatamente uma área onde você foi muito ativada e Deus te falou muito. E aí entra a questão, nossa, a Bíblia já fala que o coração é enganoso, então provavelmente muitas pessoas têm medo dos próximos passos por conta disso. Ah, mas a Bíblia já fala que o meu coração é enganoso. Aí entra uma questão muito importante, porque na minha vida, eu acredito que na vida de todos vocês foi assim, eu acho que é legal a gente pontuar a questão de que, dando exemplo, todas as palavras que a gente recebeu, proféticas, sejam intuições, elas apontam para característica de Cristo, o que Deus faria, a postura dele, a mentalidade dele. Então, assim, acaba que a gente recebe palavras, dando exemplo, e confirmações, seja por sonho, seja por profecia, mas essas coisas não levam a gente para fora da palavra. Então, assim, normalmente todas as palavras proféticas que eu comecei a receber depois do período onde eu fui muito ferida profeticamente por achar, talvez nem seja para eu cantar nada, às vezes nem é pra eu gravar nada, porque é muito fácil alguém ver uma menina cantando afinada e falar que Deus vai dar as nações para ela, tipo, que os meus pés vão chegar para outros lugares. Eu cheguei a duvidar por conta de ver muita gente banalizando algo que eu sei que é santo. Então, assim, nesse meio de ferida, todas as vezes que Deus queria confirmar algo pra mim, ele usava a profecia, ele usava o sonho, porque, gente, eu sou difícil. Mas por causa dessa ferida mesmo, hoje eu entendo. E agora é sempre acompanhado de uma palavra. Então, quando eu recebi uma profecia, Deus na Bíblia já falou. Então, assim, se você tem uma dificuldade de discernir se é Deus ou não, a profecia está de acordo com a palavra? O seu sonho está de acordo com a palavra? Isso está te aproximando de Deus, que você falou? Era nítido, o Espírito Santo estava te incomodando, aquilo estava te afastando. Aí vem Deus e usa alguém para te mostrar, tem uma venda nos seus olhos. Coisas que a Bíblia fala, sabe? Existe clareza na palavra de Deus e liberdade na palavra de Deus. Então, assim, tá com dúvida? Corre para a Bíblia, corre, deixar o Espírito Santo te mostrar, porque a Bíblia tá lá o tempo inteiro para te falar e ela é assertiva, ela não tem erro, ela esclarece as dúvidas do coração. E por mais que muitas vezes a gente receba uma palavra, que pode acontecer de a gente receber algo que não seja tão de Deus assim, ou houve uma interpretação errada, a gente tem a palavra de Deus como direcionamento. Exatamente. Então acho que a métrica pra gente entender o que é a voz de Deus é a própria escritura. Todas essas coisas, assim, são maravilhosas. Eu agradeço a Deus porque a gente se perde o tempo inteiro nas nossas incertezas, nos nossos medos. A gente vai se boicotando e tá literalmente o manual ali na nossa frente falando, é por esse caminho, é desse jeito, busca me ver dessa forma. É olhar para uma situação e entender o que Jesus faria, sabe? Ele se relacionaria? Dando exemplo, a gente muitas vezes também vê situações assim, o ambiente é muito improvável e muitas vezes a gente, como igreja, Jesus pede um posicionamento que é muito difícil pra gente, como no seu caso foi com seu pai, de ir lá conversar, perdoar. Muitas vezes a gente não quer viver isso, porque pra gente é muito difícil fazer o que Jesus está pedindo, porque a gente já entendeu, mas a nossa carne está gritando algo contra a gente, ficar, mas será que é a hora de a gente ficar relutando? Mas entra a questão, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos aqueles que nele creem. Então, se a Bíblia está falando que todos que creem vão receber essa mudança de mente, que a gente literalmente coloque em prática esse todos, sabe? Eu sou uma pessoa que sem Jesus não presto, ninguém presta sem Jesus. Então, assim, ter essa mentalidade de reino aqui na Terra faz a gente olhar para a palavra como extremamente, assim, a maior fonte de entender quem Jesus é, o que ele está falando, o que ele quer para sua igreja, como se posicionar e literalmente saber se conectar, saber se comportar, sabe? Dando exemplo, quando a gente decidiu fazer essa mesa aqui, não tinha algo assim, nossa, eu sou muito boa falando. Na verdade, a gente tava tudo morrendo de medo, sabe? Ninguém sabia como falar. E todo mundo, assim, vivendo áreas totalmente diferentes. Eu sempre cantando, mas fugindo de fala.
E Jesus sempre falando pra mim, não, você precisa abrir sua boca pra profetizar também, pra pregar também. E não é só através da música, é também com a música. De repente Deus pede pra Esther, sai de trás da câmera, sabe? Tem uma habilidade maravilhosa em cada uma das nossas particularidades. Mas antes de nós, assim, valorizarmos todas essas coisas que Deus nos deu, é o que nós somos nele, sabe? Então a Bíblia traz o que nós somos à tona, e a gente é filho, a gente é amado por Deus. Então nesse lugar a essência de Deus começa a transbordar a ponto da gente não ter por onde fugir, e essas coisas abrangem a nossa vida de uma maneira que a voz dele se torna audível, seja por uma intuição, seja por uma palavra de profecia, seja quando a gente simplesmente está em casa ouvindo um louvor, abre a Bíblia e ele confirma. Assim, coisas maravilhosas de você orar, Deus, tá aqui o texto, ó. É literalmente, orei, abri a Bíblia, tá lá o texto. Ou li o texto, eita, chegou a profecia. E ler a Bíblia é a forma mais Segura, certa, né? E segura de você conhecer Jesus, de você ter relacionamento com ele e aprender a ter essa intimidade, aprender a conhecê-lo. A palavra de Deus está ali disponível. Então, às vezes, a gente fica nessa dependência, tipo, o pastor tem que orar, eu tenho que receber a oração de uma pessoa que tem dom de revelação, como a gente está falando muito aqui nessa mesa sobre palavras proféticas, que foi a forma como Deus falou comigo, não significa que a gente só vai ter experiências com Deus através da palavra profética dos outros. Não é, gente. Busca na Bíblia. O Senhor fala pessoalmente com você. Você não precisa de um pastor para ir lá orar pela sua vida. Não, busca se relacionar com ele, se alimentando da palavra dele, tirando o seu momento de oração com ele, tendo o seu momento de devocional ali, que é ali que ele vai falar. Ali você vai ter as suas maiores experiências com Jesus. E muitas vezes as palavras proféticas, ela vai ser só para poder te trazer mais certeza ainda do passo que você precisa tomar. Porque primeiro o Senhor falou comigo muitas vezes antes de chegar uma palavra profética até mim, como do meu casamento. Eu descrevi o meu casamento. Veio uma mulher e confirmou a descrição que eu fiz, tipo assim, ó, Jesus aprova, o Senhor carimba aqui, ó, e assina que é isso que ele quer para sua vida. Veio o sonho do meu marido, e aí veio o Senhor falando comigo sobre eu não encontrar com a minha tia. Então, assim, o Senhor fala primeiro com você. Às vezes a profecia vai ser só a confirmação de algo que você está incerta se foi ele mesmo que falou, porque ele quer que você tome esse passo. Então, não fica dependente de uma profecia, sabe, de uma palavra profética. Você vivendo em Jesus, ele vai falar diretamente com você, sabe? A palavra, a Bíblia dele, a Bíblia é o que a gente mais precisa, sabe? Se alimentar da palavra do Senhor para então aprender a ouvir, discernir e ouvir a voz dele falando com a gente. Muito legal, né? Uma coisa que... Depois disso eu vou fazer outra pergunta. Mas uma coisa que eu achei muito interessante também é que no primeiro episódio a gente falou um pouco sobre o corpo, né? Enfim, sobre as conexões que Jesus faz, as amizades. E desde o primeiro momento, né, que você comentou e tal, contou a sua história, o seu testemunho, você comentou sobre essa sua amiga, né? Que ela agia muito no profético e ela falava na sua vida, assim... E isso só reforça, né, o quanto que a gente precisa estar rodeado de pessoas certas e amizades certas e pessoas que escutam Jesus, porque seria muito fácil você, nesse antigo relacionamento que você estava vendo, uma amiga aplaudir você, dizendo que estava ótimo, que ele era um ótimo cara para casar e tal. Então, a pessoa que escuta Jesus, ela vai estar sintonizada em qualquer coisa. Então, ela sentiu algo, ela te falou, te direcionou e como sua amiga, ela tinha uma liberdade de fazer isso, né? E você tinha confiança nela também, enfim. Mas era todo esse contexto, sabe? De uma acessar a vida da outra, uma acreditar no que a outra carrega e as duas caminharem para esse lugar mesmo, sabe? Não de pessoas perfeitas, uma amizade perfeita, mas caminharem para mais perto de Jesus. Porque, querendo ou não, a gente sempre vai estar aqui na mesa compartilhando coisas para a gente estar sempre mais perto de Jesus. Então é da gente realmente agir intencionalmente, independente de qualquer coisa. Às vezes a gente age em muitos pontos da nossa vida de forma leviana, só vai levando e é só um trabalho. É só um lugar que eu vou. É só... Não, cara, existe intencionalidade em tudo. Quando a gente entende que nós somos filhas de Deus, a gente para de viver aquém do nada, assim, a gente começa a viver existe um propósito em tudo que eu fizer. Eu tava conversando com as meninas ontem
E elas falaram muito sobre cartas vivas. E realmente, a gente é uma carta viva. Para onde quer que a gente vá, a gente é uma carta viva. Tanto na rua, tanto nas nossas amizades, tanto na nossa família, tanto em qualquer lugar, assim. E, cara, Jesus usa os improváveis. Não adianta a gente querer uma perfeição. É realmente na vulnerabilidade e na imperfeição mesmo que Jesus, ele é revelado, assim. E hoje em dia, como é que tá a sua vida? O que Jesus tem falado? Reforça um pouquinho mais. Como é que tá a sua família? Aonde Jesus tem direcionado vocês, assim? Eu tô vivendo um momento, assim, muito importante, né? Porque às vezes a gente pensa assim, alcancei a minha meta, já tô no céu, gente, vivendo no céu na terra. E não, gente, até o fim da nossa vida é luta, é peleja, né? Vai vir uma nova fase ali, uma nova guerra pra gente estar ali na frente, calejando ali, lutando, guerreando. Então, assim, eu tô vivendo uma fase agora que é realmente alinhar o meu casamento. E o Senhor tá me tratando tanto, gente. Eu tenho que ter um podcast só de casamento. Gente. Não é fácil, gente. O casamento, ele não é um morango. Assim, quando eu me casei, eu já logo engravidei. Então, eu vivi o primeiro ano do casamento cheia, bombando de hormônios, grávida do meu filho. Então, vocês imaginam o caos instalado. Uma pessoa que nunca conviveu com um homem, assim, né? Um relacionamento amoroso. Casou, eu morava sozinha, estava dividindo a vida com um homem, que, né, a bagunça e tudo mais, e grávida. Então, assim, foi muito difícil, foi muito intenso. E depois de um tempo, eu vivi ali o processo da maternidade, o meu filho nasceu, então ali, aquela coisa. Então, quando eu casei, a felicidade, tipo assim, cara, Deus me trouxe para viver família. É lindo, é muito gostoso em muitos momentos, mas a luta, a dificuldade da convivência é muito difícil. E isso vai perdurar para o resto da nossa vida, porque conviver não é fácil. E o casamento é onde Satanás mais vai atacar, entendeu? Porque é onde ele quer destruir. Então, hoje, assim, eu tenho vivido uma fase, graças a Deus, muito boa de aprender a saber a minha postura como mulher, porque eu fui uma mulher independente por muito tempo. E o Senhor tem me moldado hoje a aprender a entender que o meu marido, ele é o governante da minha casa e eu preciso dar o governo para ele. Então, eu estou vivendo essa estação hoje de aprender a dar o governo literalmente nas mãos do meu marido. Eu não sou a super-heroína, eu não posso fazer o papel do homem, porque eu não tenho, gente, estrutura. A gente não está vendo aqui esse muque? Não é um muque de um homem. Esse whey protein? Esse whey protein, ele não é forte o suficiente. Não é, gente, para sustentar a minha casa. Entendeu? No máximo aqui eu mato uma barata, mas assim, tantas outras coisas não. Então eu tenho entendido, a gente é cômica, né? A gente é tudo. Mas, assim, eu tenho entendido realmente o meu lugar de esposa. E, gente, é muito difícil, assim. Eu tô pelejando ali, sambando, sapateando, e Jesus, me cacetando na porrada, que a gente precisa apanhar. Precisa levar uns cacetes ali de verdade, né, da palavra, da Bíblia mesmo. Meu marido fica assim, olha aqui, você tem que ser a mulher sábia que edifica o lar. Cadê a mulher sábia que edifica o lar? Eu, não. Então, assim, tô nesse processo, graças a Deus, assim, eu tenho um filho muito amado, muito abençoado. Ele é um menino muito amoroso. Eu sou muito feliz e muito grata por ter o meu filho. Então, eu vivo essa alegria da maternidade, de algo que eu pensei que eu não viveria tão cedo. Então, o Senhor me trouxe meu filho como um presente, assim, um pouquinho antes do que a gente planejava, mas justamente eu já sonhava em tê-lo. E era um menino, eu sempre sonhei em ter um filho homem. Então, isso, o Senhor me trouxe um filho homem justamente para me trazer cura, mais cura ainda nesse sentido da figura masculina. Então, hoje eu estou formando um homem. Imagina isso, gente. Eu estou formando um homem que vai ser um dia pai, que vai ser um dia marido. E eu vou instruir ele da melhor forma para que ele seja completamente diferente daquilo que eu tenho pavor, né? Que eu vivi, que eu passei. Então, eu estou num momento da vida, assim, de obediência em Jesus, pelejando como todos nós, entendeu? Porque não é fácil. Mas é isso, gente. Eu estou, assim, muito feliz com o meu trabalho. Eu tenho buscado muito ouvir o Senhor com relação ao meu trabalho, principalmente, que é algo que o Senhor tem trabalhado muito em mim, que é a dependência nele, de não olhar para
a força do meu braço, tipo assim, o que eu posso fazer para poder, tipo, elevar o meu salário, conseguir ganhar mais. Não, o que o Senhor quer que eu faça, sabe? O Senhor quer que nesse período eu pare de fazer algumas coisas, o Senhor vai fechar algumas portas. Amém, glória a Deus, porque se a porta que se abriu foi o Senhor que abriu. Então, amém, obrigada, Jesus. Se fechou, não foi a empresa que não me quis, foi o Senhor que não quis que eu fizesse aquele trabalho. Então, eu tenho tido muito essa ótica e eu estou num momento assim que eu sinto que eu realmente tenho conseguido obedecer o Senhor em muitos aspectos. E eu fico muito feliz assim quando eu sei que o Senhor se agrada com o que eu faço, sabe? Se agrada. Porque às vezes a gente fica se apontando o tempo inteiro. Eu só erro, eu só falho. Jesus deve estar com uma raiva de mim, deve estar revoltado comigo. E não, tem momentos que a gente tem que olhar e falar assim, cara, eu obedeci Jesus. Olha, eu mudei aqui. Antes eu era tão teimosa, eu era tão... E eu tenho obedecido Jesus. E às vezes a gente ter esse olhar amoroso por nós, sabe? Sem apontar, sem condenar, sem culpar um pouco. Mas falar assim, cara, eu tô feliz porque eu tenho mudado, sabe? Eu tenho dado resposta, assim, ao Senhor. Eu tenho agradado o coração dele. Ele tem sorrido para mim, sabe? Então, isso é tão bom, sabe? Isso é tão importante a gente parar, às vezes, de se apontar e ter esse momento de amor. Então, é isso. Assim, eu estou numa fase muito boa de buscar o Senhor nesse lugar e estar aberta a transformação, sabe? Principalmente no meu casamento, porque eu sei que eu preciso melhorar, sabe? E é difícil a gente enxergar as nossas debilidades, é difícil a gente se olhar no espelho e falar assim, olha como eu tô falhando nisso, olha como eu tô errando nisso. E quando você vai se despindo ali, o Senhor Jesus, ele vai tratando, ele vai entrando, ele vai trazendo vestes novas. Então, realmente é um período que dói, mas é um período de conforto, de saber eu tô obedecendo à voz do Senhor. Você falou um pouquinho sobre essa questão da obediência, que muitas vezes a gente recebe assim, uma certa recompensa, um mimo de Deus. Estava lembrando que no primeiro episódio a gente conversou sobre isso e estava falando sobre a nossa vida por causa da obediência. Está sendo assim, meu Deus, ao mesmo tempo que é muita vulnerabilidade e é muita dependência, essa questão da obediência está fazendo a gente ser muito mimado por Deus. A gente começou na casa da Esther. De repente a gente já está num espaço com muito mais equipamentos. Agora temos uma equipe por trás. Os melhores profissionais que esse Brasil já viu. Sério, tem que contar esse testemunho, gente. Olha só, a maior confirmação do Senhor é esse caminho. O Senhor, cara... E ele vai provendo, assim, eu lembro que a Esther falou, talvez até o dia do último episódio, se Jesus chegar um dia e falar, não, é até aqui, senão até... a volta de Jesus, vocês vão aguentar a gente compartilhando as mesas de Jesus. Mas, assim, eu lembro que ela falou, talvez até o último episódio a gente ainda vai estar falando sobre a dependência, sobre a obediência, a vulnerabilidade, a improbabilidade, porque, na verdade, é Jesus acima de todas as coisas, sabe? É o poder dele sobre todas as coisas, trazendo um milagre, transformando. E eu acho que o que faz, assim, esse momento ser muito poderoso é literalmente ser alguém tocado por Jesus e, assim, transformado por Jesus, tendo eu, assim, moído, né? O evangelho, ouvindo você falando assim, é muito legal, porque a gente percebe Jesus realmente mostrando pra você, colocando você num lugar onde o eu não existe mais, sabe? É Jesus total, assim. Eu acho que esse é a mensagem maravilhosa do evangelho. Jesus sendo coroado, Jesus sendo adorado por nós, no meio dessa vida de intimidade, de obediência, de literalmente colocar o pé, tendo a certeza de que o chão, por mais que a gente não tá vendo, mas ele vai pôr. Sabe? É muito, muito gostoso, né? Tava lembrando, eu falei, de um episódio já temos um salto, já tem mais provisão. E a gente não sabe o que Jesus quer fazer para... Ele não falou nada, assim, faça isso porque vocês vão alcançar um grande número de pessoas. E de verdade não precisa, porque a Bíblia fala sobre o valor de uma alma, né? Exato. Então, assim, o céu, ele festeja, ele faz festa por causa de uma alma. Então, assim, se essa mesa produzir Jesus, esperança no coração de uma alma, todas essas horas falando sobre Jesus, testemunhando, já valeu a pena, sabe? É muito maravilhoso, porque... eu vou ficar chorando. Lágrima nos olhos, falar de Jesus é assim, né? Não tem como.
A gente vê Jesus, nos detalhes, assim, né? A gente tem que ter essa sensibilidade de ver Jesus em cada processo, em cada pequeno avanço que, na verdade, são grandiosos, assim. E enquanto a Carol estava falando, eu até comecei a me emocionar, assim, porque, cara, é tão bom você ver Jesus, sabe? É tão bom você saber que Jesus, ele te ama, ele cuida de você, ele tá... festejando cada avanço seu. Tipo assim, o seu passo de coragem tá destravando tanta coisa. E tipo, cara, Jesus tá ali, ele tá... Você imagina que Jesus tá do seu lado saltitante, ele tá celebrando que você foi corajosa, que você deu um passo e você confiou nele. Ele tá assim, cara, você confiou em mim e eu vou te mostrar que você tá no caminho certo. E ele vai lá e abre uma outra porta e ele fala, não, vem, ó, que tem mais coisa que você vai adentrar. Sabe aqui, você tá vendo aqui? Você não estava enxergando nada, mas agora você está vendo uma mansão. Eu quero que você adentre por essa porta e você vai acessando cômodo por cômodo. Vai ser aos pouquinhos, porque você vai ter que explorar essa sala primeiro. Então, assim, primeiro, vamos lá. Você vai ter coragem de iniciar um podcast. Incrível. Começou no simples, na sala da minha casa, compartilhando algo que Jesus começou a falar, porque vocês nem tinham algo planejado. Você pensou, cara, o que eu vou falar? Começou a gravar, o Senhor foi falando, não foi vocês, foi Ele conduzindo. De repente... vocês já estão aqui num segundo episódio. Cara, Jesus preparou. E a gente vê Jesus, cara, e vê Jesus abrindo as portas, assim, fazendo a gente acessar novas salas. É incrível, porque é quase palpável. É quase você pegar em Jesus e falar assim, cara, ele está aqui, ele me ama tanto, ele está cuidando tanto de mim, e ele vai me confirmando, ele vai me dando acesso às coisas para me trazer a certeza de que é ele, sabe? De que eu só preciso depender dele. Eu não tenho dinheiro para pagar um aluguel, o Senhor foi lá e preparou uma pessoa, sabe? Eu não tenho... recursos, eu não tenho o que falar, o Senhor vai lá e coloca a palavra na sua boca. Senhor, eu não sei se eu vou ser boa, o Senhor vai lá e prova que você é boa com Ele, sabe? Então, assim, é muito bom quando a gente enxerga Jesus, quando a gente fala assim, cara, Ele está aqui. E Ele está aqui, sabe? Ele está aqui. Então, é muito gostoso viver com Jesus, sabe? É muito poderoso, assim, eu mergulho, gente, que loucura é essa? Eu não quero... Se tudo isso é uma loucura, eu prefiro ser louca. Eu sou louca, gente, eu sou louca. Viver em Jesus é assim. Ai, Deus. Tô chorando já. Mas, cara, que incrível mesmo. E tirou as palavras da minha boca. Tudo que eu ia falar, ela já falou, e glória a Deus por isso. E, gente, próximo episódio eu vou contar o testemunho, tá? Só pra você ouvir o próximo episódio, eu vou contar o testemunho da sala, só no próximo. Grandes coisas, mas, cara, eu tô muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Jesus, ele falou e ele, cara, ele tá aqui, eu tenho certeza que você tá sentindo ele aí também. E muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada pelo seu testemunho, por você ter se colocado vulnerável, por você ter vivido tudo isso. E se toda a história da sua vida hoje ela tem um sentido, como tem um sentido pro resto da sua vida, e hoje você pôde compartilhar, você pôde abrir, você pôde mostrar as suas cicatrizes, né? Aquilo que Jesus te curou e o quão vulnerável você se mostrou a Ele. Então, muito obrigada, e que bom que as outras pessoas conseguiram ver o outro lado da Stephanie, não só cabeluda maravilhosa, mas a mãe, a esposa, a filha de Deus, a curada. E glória a Deus por isso, eu tô extremamente feliz de poder acessar o seu coração, e eu tenho certeza que todo mundo aí foi extremamente abençoado, como eu fui, como a Carol foi, como nossos amados equipe aqui que tá aqui com a gente foi também. Então, glória a Deus pela sua vida, e glória a Deus, eu vou falar isso novamente, que você tem se colocado vulnerável ao que Jesus tem feito na sua vida, e dependente. Então, um desafio também para você, se coloque dependente de Jesus sempre, vulnerável sempre. Falar alguma coisa? Eu só queria aproveitar, agradecer pela oportunidade de ter a participação no segundo episódio do podcast. Assim, eu estou muito feliz. Eu
quando eu vi o primeiro episódio, eu fiquei muito feliz. Eu vi antes de ir ao ar, eu falei, me senti muito honrada. Então, receber o convite das meninas, meu coração ficou super aquecido. Eu falei, cara, como eu quero ir lá, sabe? É sempre muito bom estar com elas. E estar com elas aqui numa extensão, né, de uma mesa, assim, falando com outras pessoas, é muito valioso. E eu sei que foi totalmente direcionado pelo Senhor esse tempo. Antes da gente imaginar, Ele já existia no mundo espiritual esse tempo aqui. Então, eu tenho certeza que Ele falou com cada um de vocês. Eu espero realmente que vocês tenham escutado a voz dele a partir desse tempo. E durante toda essa conversa, assim, a minha mente só conseguia pensar em algo muito básico, que a gente precisa manter muito claro na nossa vida. Porque às vezes a gente pensa assim, ai, clichê, né? Sempre algo que a gente já entende e tudo mais, só que muitas vezes a gente deixa para lá. Mas o Senhor, Ele transforma o caos em beleza. E a terra era um caos, ela era sem forma e vazia. Lá no princípio de Gênesis, lá a gente sabe, ela era sem caos, ela era sem forma, vazia, e não tinha nada, era inabitável. E o que o Senhor fez, sabe? Ele trouxe luz, Ele trouxe vida, Ele trouxe a vegetação, Ele trouxe os animais, Ele criou todas as coisas e Ele realmente transformou aquele caos em beleza. E o Senhor, Ele faz isso na nossa vida, sabe? Ele transformou o caos da minha vida em uma beleza linda, em um jardim florido. E Ele faz isso o tempo inteiro com a gente. Então, tenha uma certeza que os processos que você vai viver na sua vida, que está difícil, o que você está passando, se você está vendo tudo desmoronado, as coisas sem cor, sem vida, e você pensa assim, não tem jeito, isso aqui é o fundo, mais do que o fundo do poço, tá no subsolo do poço já. Mas assim, desculpa, gente. Desculpa, gente. Mas tenha certeza que o Senhor, Ele vai fazer brotar, sabe? Ele vai fazer brotar e vai renascer e de repente você vai ver cor de novo. Vai ser um processo, mas você vai ver tudo tomando forma de novo, porque o Senhor é especialista em transformar o caos em beleza. E é isso, gente. Era isso que eu queria falar. Amei. Gente, muito obrigada a ter escutado e ter assistido a gente até aqui. Deus abençoe muito a sua vida e foi muito bom te ter no Canto de Cá.